tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser um novo Embora de dia, irmãos, a hora diz que já é boa noite. É meio estranho, né? Mas é boa noite porque o dia já foi maravilhoso e a noite vai dizer melhor ainda, porque nós escolhemos estar na casa do nosso Deus. E este não é outro lugar senão a casa do nosso Deus. E nós viemos aqui para adorá-lo, viemos aqui para apresentar diante do altar do nosso Deus a nossa vida, agradecer a Ele pelo início de uma nova jornada em nossa caminhada, mais um ano. Alguns irmãos a gente não se viu no ano passado, na noite do dia 31, mas hoje nós estamos tendo a alegria de revê-los. Eu quero dar boas-vindas aos irmãos, quero informar a todos os presentes, é lógico que eu não posso informar os que estão lá distantes. Hoje nós não estamos tendo transmissão do nosso culto. Nós tivemos um problema no atendimento da internet, e não conseguimos resolvê-lo desde a quinta-feira da semana passada, de forma que o culto da noite do dia 31 e o culto de hoje, o da noite de 31 foi gravado e o de hoje será gravado e disponibilizaremos através do canal do YouTube, depois para os irmãos que necessitarem participar
e assistir ao culto, não é isso? Então hoje nós não temos a transmissão, mas ficará guardado para que depois nós possamos ver. Eu quero agradecer a nossa equipe aí pelo cuidado e a oportunidade que os irmãos terão mais tarde de poder participar também conosco. Eu quero rapidamente fazer para os irmãos, ou fazer com os irmãos as comunicações. Alguns dos irmãos já sabem, mas é importante que a gente esteja sempre atento a elas, que é a questão das nossas atividades que já são semanais. A terça-feira pela manhã, 5h30 da manhã, nosso encontro para oração. Nossas orações precisam ser trazidas, ou melhor, os pedidos e os agradecimentos, os irmãos deverão passar para o meu celular, para o meu WhatsApp, informando qual é o seu pedido, qual é o seu agradecimento, para que a gente possa então montar a nossa agenda de oração para terça-feira. Então me mandem amanhã, até no máximo umas 20 horas, para que a gente possa fechar tudo direitinho e preparar para que 5h30 da manhã a gente esteja passando para os irmãos, para nós, aliás, antes das 5h30, para 5h30 a gente começar a nossa oração. Quarta-feira, 19h30, voltamos ao nosso horário normal de culto de oração. Então é importante a sua presença, você que participou durante 2021 de todas essas nossas atividades, é importante a sua participação novamente. Vamos adorar a Deus, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor em oração. E quinta-feira nós voltamos ao horário, voltamos à oração da juventude. Eu quero crer que já, agora em janeiro, já volte para as 20 horas. Me ajude aí, Juliana, é isso mesmo? Oi? Não vamos ter essa semana? Beleza, então não vamos ter a oração da juventude das 22 horas. Ah, sim, muito obrigado. Então teremos, mas o horário não foi definido, a gente vai mandar para os irmãos fiquem atentos, poderá ser às 20 ou às 22. O horário das 22 era em função dos ensaios que estávamos tendo aqui na igreja, então certamente a gente vai ter um horário aí que elas vão informar para nós e nós vamos passar para vocês. Queridos, em janeiro a gente tem trabalhado a Escola Bíblica Dominical de uma maneira diferente, os irmãos têm acompanhado conosco, e este ano nós vamos ter o professor Pastor Marcos trabalhando conosco. Ele vai estar ensinando para nós, falando sobre a Carta da Alegria. Então aqui no templo nós vamos ter a presença dos adultos, dos jovens e dos adolescentes, e numa sala, outra, nós vamos ter a participação das crianças, o departamento infantil com crianças de 3 a 11 anos, então crianças de 3 a 11 anos lá, numa sala com as suas professoras, e acima de 11 anos estaremos juntos aqui no templo para nós estudarmos juntos a palavra, ok? Então não vamos deixar de participar. Eu quero convidar os irmãos para se colocarem de pé. Queremos dar boas-vindas mais uma vez a vocês. Pastor Marcos já vai estar tomando a palavra para orar e dar continuidade ao nosso trabalho desta noite. Vamos orar, irmãos, nesse instante. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio, pela alegria de podermos estar na casa do Senhor. Muito obrigado porque aqui estamos, para que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Ó Pai, nós queremos iniciar o ano de 2022 na Tua presença, para que passemos, ó Deus, esse ano conforme as coisas que o Senhor tem para nós. E obrigado pelos benefícios que o Senhor nos deu o ano passado. E agora nós queremos que o Senhor seja para nós torre de sustentação, a fim de que vivamos para o louvor da Tua glória. Fica conosco,
Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós vamos cantar ao nosso Deus. Deus está perto de nós. Amém? Amém. Eu vou falar agora em hebraico, porque aí os irmãos vão me ouvir em hebraico. Olha só. Deus está perto de nós em hebraico. Amém? Agora sim, agora todo mundo escutou. Isso é maravilhoso. Por quê, irmãos? Porque essa deve ser para nós a temática desse ano. Deus está perto de nós. Nós não sabemos o que o ano nos apresentará, mas Deus está perto de nós. A cada instante, a cada momento, Deus estará sempre perto de nós. Louvemos o nome do Senhor. Todos que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Todos que são de Jesus, mortos para o mundo, vivos para a luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Nos separar, Deus está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar, Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará, Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor, nos libertou, perto está o Senhor. Está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém, povo de Deus.
vamos saudar a Jesus com as nossas palmas. Isso, Ele o merece. E agora nós vamos dizer um amém, amém? Isso, irmãos, é muito bom estarmos na presença do nosso Deus, né? E graças à palavra do Senhor, Deus está em nós, e nós podemos louvar o seu nome verdadeiramente. Então vamos ler aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Colossenses capítulo 2, versos de 13 a 15. Leiamos todos nós. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sim, na cruz me glorio. Por quê, irmãos? Porque o nosso Cristo é digno, o nosso Cristo é fiel. E olha só o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Nós já estudamos essa carta quando falamos sobre as cartas da prisão. Colossenses está dizendo, olha só o que Paulo está dizendo. E ele a removeu. O que ele removeu? A escrita de dívida, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Sim, na cruz, porque digno é o Senhor. O Senhor é digno e Ele está presente entre nós esta noite. E louvado seja o nome do Senhor. Cantemos.
Assentai, irmãos. Digno é o Senhor. Há um salmo que diz o seguinte: se não for o Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sucumbido. Nós sabemos que o inimigo tem levantado todas as suas hostes. Nós sabemos que o inimigo tem arregimentado tudo o que pode. Nós sabemos também que a Bíblia diz que sob a sua influência o mundo é mau. Mas também a Bíblia diz que Cristo triunfou na cruz, levou o nosso certificado de dívida, e acabamos de cantar a maior declaração: Ele ressuscitou. E por isso Ele é digno. Apocalipse diz isso: o Cordeiro é digno. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós podemos nos aproximar do Senhor para colocar as nossas alegrias e as nossas petições no seu altar. Estava lendo uma nota, perguntaram a um servo de Deus: o que falta para o cristianismo abalar o mundo? Vidas no altar, foi o que ele respondeu. Vidas no altar. E eu acredito nisso. Mas Deus tem sempre algo para nós. E nós sempre fazemos o nosso momento de oração. Nós sempre fazemos esse momento especial, aonde nós agradecemos e também colocamos. Eu vou ler aqui os aniversariantes da semana e depois nós vamos cantar: Senhor, preciso de Ti. E quem desejar colocar no altar do Senhor a sua vida, o seu pedido, a sua família, pode vir até aqui e nós vamos orar em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, se eu não cresce nisso, eu não poderia ser pregador. Eu creio que o Espírito Santo se movimenta em nossos corações. Eu creio nisso e creio que Ele coloca-nos frente a frente com a graça de Deus. Os aniversariantes da semana: hoje, domingo, Luan Pereira Villalba. Dia 3/1, segunda-feira, José Carlos e Gersilei, casamento. Longo período, né? Na bênção de Deus. Jadilvan e Maria Regina. Dia 4/1, terça-feira, Rebeca Rueles Alves. Dia 5/1, quarta-feira, Arnon Pedro Duarte Silva, Mateus Alexandre Santa Barba, Ronaldo e Marinês, casamento. Dia 6/1, quinta-feira, Rita Adriana Istoteral Moré, Davi Freire de Oliveira Fernando, Alvani Calheiro Valério Silva, Pastor Marcos Batista Ieve, casamento. Irmãos, conhecem? Amém, né? Nós estamos aí também na caminhada. Faustino e Diana, casamento. Reginaldo e Leila, casamento. Acho que é Reginaldo, né? Reginaldo e Leila, casamento. 7/1, sexta-feira, João Luiz Fontoura de Oliveira. Dia 8/1, sábado, Cristiano Rafael Moré e Tainara Ticiane de Melo. Vamos cantar, irmãos. Senhor, preciso de Ti. E se você tem algum pedido ou algum agradecimento, eu quero agradecer o meu casamento. E por isso nós vamos depois orar ao nome do Senhor. Cantemos. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou, guia
Se alguém quiser no seu lugar ficar em pé também, não tem problema, nós vamos orar nesse instante. Senhor, o que acabamos de cantar é uma declaração que está no fundo do nosso coração. É um pedido, é um clamor, mas também é um agradecimento. Porque quando nós cantamos de Ti, Senhor, nós precisamos. Nós sabemos que o Senhor que está perto estende as suas mãos e nos abençoa. Senhor, agora nós nos aproximamos do Senhor. Agora, Senhor, nós estamos diante de um Deus maravilhoso, excelso, Criador, soberano, um Deus que um dia estará conosco para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, Pai, nós apresentamos cada vida aqui, cada pedido, cada agradecimento. Senhor Deus, atende-nos, porque somente o Senhor pode sondar os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos na nossa jornada, ajuda-nos na nossa caminhada, ajuda-nos, ó Deus, em nossa família, para que esse ano concretizemos aquilo que Josué disse, que a nossa casa serve ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, para que nós possamos ter um canto novo em nossos lábios, um hino de adoração ao nome do Senhor. Obrigado, ó Deus, obrigado porque aqui chegamos pela fé e continuaremos na fé, Senhor, a fé que enaltece Salvador, o Salvador Jesus, a fé que nos faz agradecer, ó Pai, porque a nossa confissão de pecados, no sangue de Jesus somos lavados e o nosso nome é confirmado cada dia, a cada momento, no livro da vida do Senhor. Fica conosco, abençoe os teus servos, abençoe, Senhor Deus, cada um que está aqui, cada casa, cada lar, cada pedido, cada agradecimento, recebe como um cheiro suave diante do Senhor. É a nossa oferta, Senhor, é a nossa gratidão. Bendito seja o nome do Altíssimo, de eternidade em eternidade, no nome de Jesus oramos. Amém, amém. Assentai, irmãos. Uma das nossas partes também, no nosso momento de adoração, é quando nós colocamos no altar do Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós vamos cantar o hino 295, para o céu por Jesus irei. Quem tem certeza que se Jesus agora entrar naquela porta lá, vai entrar no céu? Levanta a mão. Ô glória, eu vou repetir porque fiquei aqui inflamadão, né? Quem tem certeza que vai para o céu? Agora levanta as duas. Isso é grandioso, irmãos. Irmãos, pode deixar que o pastor Marco não está variando, não. É o fogo que desceu aqui, né? Então é muito bom a gente cantar para o céu por Jesus irei e trazer ao altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, nenhum outro vou achar. Nunca irei entrar na mansão de luz, se não for através da cruz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é meu prazer, de certeza ter, para o céu.
Você está com a sua Bíblia, por favor? Vamos fazer aquele exercício bonito de levantar a sua Bíblia para que a gente possa ver quantos estão aí, pelo menos, desenferrujando a Bíblia no final de semana. Se bem que a gente desenferruja todo dia, né, irmãos? Que maravilha poder saber isso. Mas se você não trouxe a sua Bíblia física e você trouxe o seu celular, você pode também acompanhar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ler depois apenas um verso deste capítulo, tá? O pastor vai sinalizar depois ao final, para nós pensarmos um pouco hoje sobre a igreja que precisamos ser. A gente tem aprendido que a igreja não é este móvel, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós que um dia reconhecemos os nossos pecados, os confessamos ao Senhor Jesus Cristo e em contrapartida nós recebemos o favor maior, recebemos a redenção dos nossos pecados. E Ele, por conta desta bênção maior, Ele nos concedeu o maior favor que nós poderíamos esperar de alguém, a vida eterna. E eu, então, como igreja, e você como igreja, nós precisamos pensar no que nós precisamos ser, uma vez que um dia nós abraçamos o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, no último sermão pregado aos irmãos no ano passado, na noite do dia 31, eu brinquei com vocês dizendo que eu não pregaria mais para vocês naquele ano. Mas hoje eu e você estamos de volta, iniciando uma nova caminhada. Estamos, como dizem alguns, com a alma lavada. Talvez o corpo ainda meio cansado, mas a nossa mente, o nosso coração guardando a esperança maior, de que aquele que começou a boa obra na nossa vida, haverá de nos conduzir em triunfo. Deus poupou-nos, irmãos, permitindo que caminhemos ainda por algum tempo aqui na terra, e isto precisa transformar-se e transformar-nos em servos e servas cujo coração deseja continuar trabalhando. Falamos naquela última noite a respeito de estarmos preparados para a vitória e fizemos luz através do texto de Efésios capítulo 5, verso 15, 16 e 17, onde Paulo nos incita a estarmos vigilantes, quando ele disse assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, nem como sábios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a boa vontade do Senhor, ou qual seja a vontade do Senhor. Trabalhamos, irmãos, naquela noite, aspectos mais particulares a respeito da vitória que todos nós queremos alcançar em mais este ano. Eu não sei você, mas a vitória que eu desejo alcançar em 2022 é estar aqui no dia 31 de dezembro de 2022, agradecendo a Deus pelas bênçãos de 2022. Essa é a maior vitória. Eu diria que seria o maior sucesso na nossa vida. Deus nos preservar em vida. E com certeza Deus nos preservando em vida, irmãos, Ele haverá de nos conceder também saúde para nós trabalharmos.
Nós temos ouvido muitas mensagens, onde as pessoas acham que a melhor coisa que eu posso desejar ao outro é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Muito dinheiro no bolso é bom, irmãos? Eu sei que pouco dinheiro eu tenho muito. Eu não sei vocês. Se vocês têm muito dinheiro, eu não sei. Eu sei que pouco dinheiro eu tenho muito. Muito dinheiro no bolso não quer dizer nada. Há muitas pessoas que estão vivendo infelizes, mesmo tendo dinheiro no bolso. Talvez alguém diga assim: esses dois sortudos, que dividiram o grande prêmio no sorteio agora no último dia 31, agora devem ter os seus problemas resolvidos. Talvez os problemas deles estejam começando a aumentar agora. Saúde para dar e vender é muito bom, mas existe algo melhor ainda do que saúde para dar e vender e dinheiro no bolso. É sabedoria para conduzir a nossa caminhada, sabedoria para conduzir a nossa família, sabedoria para exercer a fé cristã, sabedoria para caminhar com o nosso mestre. Então nós trabalhamos naquela ocasião, no dia 31, dizendo que nós, se queremos a vitória, precisamos reconhecer que os dias são maus, que precisamos viver com sabedoria e discernimento, e por último, que precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades recebidas. Imaginem só, irmãos, o efeito que vai produzir na vida de nossa igreja, se todos buscarmos esta realização, se todos buscarmos viver esses desafios que são particulares. Sabe o que vai acontecer? Nossa igreja vai refletir nossa vitória e vai, por conseguinte, ser uma igreja vitoriosa também. E uma igreja vitoriosa, irmãos, não necessariamente é aquela igreja que ela está explodindo, botando gente para fora. Mas uma igreja vitoriosa é aquela que vive pela fé, é aquela que reconhece as suas fraquezas, mas é aquela que procura estar andando aos pés do Senhor. É aquela que procura fazer da oração e do estudo da palavra o seu verdadeiro alimento. É aquela que, onde ela está representada, alguém vai falar bem a respeito dela. Irmãos, percebam uma coisa: aquilo que alguém fala da minha igreja, que sou eu, da sua igreja, que é você, com certeza reflete um pouco daquilo que você é como cristão. A forma como você vive, a forma como eu vivo, a forma como nos portamos em família, com certeza isso fala como é a igreja que eu e você dela participamos. Em um momento, irmãos, que iniciamos mais um ano novo, um dos textos bíblicos que mais saltam à minha lembrança é o texto de Êxodo, capítulo 4, verso 14, verso 15, onde o texto bíblico diz assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Não há outra expressão a dizer senão a cada um de nós que início de um novo ano é tempo de avançar, é tempo de trabalhar, é tempo de cuidar, é tempo de plantar para depois colhermos os frutos que plantarmos. E eu quero propor então a vocês nesta noite a igreja que queremos ser, e eu quero convidar vocês à leitura de Atos capítulo 9, verso 31. Atos 9, 31. Vocês já estão com a Bíblia aí aberta em Atos, então agora capítulo 9, verso 31. E eu gostaria que a gente pudesse fazer essa leitura mesmo, cada um na sua versão aí, não tem problema, você vai entender o que você está lendo. Tá ok? Vamos lá?
Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Muito bem, irmãos, o momento histórico vivido pela igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, era um momento pós-conversão de Paulo. E para uma análise um pouco geral, quem foi este grande homem cuja vida em toda a história da igreja cristã, e creio que por todos os tempos, muitos de nós, em algum momento desejamos ter a vida como a vida deste homem de Deus, sua capacidade de permitir Deus falar ao seu coração, a coragem de voltar atrás, abrindo mão de seus conceitos de até então, na busca de um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Homem de fé, coragem, ousadia, desprendimento, ardor evangelístico, destemido, e poderíamos dizer, um homem que não temia a morte. Poderíamos, irmãos, continuar discorrendo sobre a vida deste grande homem de Deus por muito tempo em nossa mensagem, sem contudo conseguirmos esgotar os feitos deste servo, que em dado momento de sua vida abre sua boca e apresenta uma de suas maiores declarações, segundo o meu entendimento, meu pouco conhecimento, meu pouco entendimento. E Paulo vai dizer assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, diz uma outra versão. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas diz ele: julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Filipenses capítulo 1, verso 21 ao verso 25. Irmãos, que lição o apóstolo Paulo estaria ensejando para nós de hoje, e para aqueles a quem Paulo escreveu esta carta. Ele estava afirmando que o verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte, pois ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver, e que a morte, quando ela chegar, é simplesmente o fim da sua missão aqui na terra, e um transporte desta vida, para aguardar o tempo do juízo, o tempo de estar com o Senhor na glória. Para Paulo, a vida se resumia, irmãos, em Jesus Cristo. Para ele, Cristo era a sua razão de ser. Quando ele vai dizer que para ele o morrer era ganho, era lucro. Cristo era então sua razão. A morte o aliviaria das cargas terrenas e o colocaria diante da presença do Pai. No verso 23 deste mesmo capítulo de Filipenses, Paulo diz assim: mas de ambos os lados estou em aperto, ou seja, estou constrangido, quero estar com o Pai, mas quero estar também entre vocês, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Disse que esta expressão estou constrangido, na língua grega, neste contexto, retrata um viajante num caminho estreito, cercado de ambos os lados por grandes paredões de pedra, que fazia com que esse viajante apenas tivesse que seguir em frente, ou seja, ele não tinha outra coisa a fazer, somente seguir
em frente. A vida do cristão precisa ser assim. Uma vez que você abraça a fé religiosa e você recebe o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor, você não pode olhar para trás. E nós somos alertados a isso, quando a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para a obra. Precisamos continuar olhando para frente. Paulo diz que ele desejava estar com Cristo, pois sabia que se morresse teria uma completa, consciente, íntima e desimpedida comunhão com Deus. Se eu e você vivemos aqui na terra, sem guardarmos em nossa mente, sem alimentarmos em nosso coração a esperança de que a eternidade é de ser melhor do que este tempo que nós vivemos, nós precisamos reconsiderar a nossa fé religiosa. Precisamos saber em quem na verdade temos crido, e se estamos certos de que aquele em quem temos crido é poderoso para guardar o nosso tesouro até aquele grande dia. Paulo tinha certeza, irmãos, daquilo que cria, que ir para o Senhor lhe seria muito melhor, muito mais elevado. Mas perceba uma coisa, Paulo sabia que ele não havia sido salvo para preferir estar com o Senhor e deixar de cumprir sua missão, cumprir de forma cabal, de forma completa a sua missão aqui na terra. Quando ele diz assim: mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Irmãos, quando olho para este texto, eu penso que Paulo rendia seu desejo pessoal de estar com o Senhor, a necessidade de edificar a igreja, de levar a igreja ao crescimento, e com isto Paulo estava declarando que a necessidade da igreja e das pessoas determinaria sua decisão quanto à permanência aqui na terra. Nós somos convidados pela palavra a fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Portanto, não sabemos quando é. Uma das coisas, irmãos, que tem me colocado em linha muitas vezes de conflito, é pensar que a gente não sabe quando será o fim, quando a chamada será nossa. E se eu não sei quando a chamada há de ser para mim, eu tenho uma tomada de decisão: eu não posso perder tempo. E nós estamos, irmãos, cada vez mais vivendo um tempo em que nós não podemos perder tempo. Nós queremos tudo para ontem, porque a velocidade nos cerca. E se a velocidade nos cerca, e nós temos, irmãos, à luz da palavra, compreendido que cada dia que passa nós nos aproximamos mais e mais e mais da volta do nosso Mestre, uma coisa nós precisamos fazer: estar atentos, não perder tempo. Sabemos que igreja, irmãos, é uma congregação, uma reunião de pessoas salvas, regeneradas, batizadas, que se reúnem em um determinado lugar com o objetivo de adorar a Deus, proclamar o evangelho da graça do Senhor. Poderíamos pensar, irmãos, que esta é a versão da igreja que Jesus deseja que sejamos, mas para sermos esse modelo de igreja, precisamos ter a visão de Cristo. E qual é a visão de Cristo para a igreja? Ouvi, certa ocasião, um pregador, um ex-professor nosso, dizendo que igreja é o risco que Deus resolveu correr. Igreja é o plano de Deus para dar consequência, para dar seguimento à obra dele aqui na terra. Hoje,
Somos nós os servos por quem o Senhor espera. E quando eu olho para Atos capítulo 9, 31, texto que nos serve como base, Lucas está escrevendo e ele diz: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia o número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. É assim que está na versão linguagem de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, o que é que Cristo espera de uma igreja para este tempo? Cristo espera que eu e você sejamos uma igreja pacificadora. Uma igreja pacificadora, uma igreja promotora da paz. Ela precisa produzir paz onde estiver plantada. Por favor, guardem o que eu vou falar para vocês. Nós falamos no início que a igreja somos nós. Onde eu e você estamos plantados? Eu vou usar uma análise figurativa, dizendo que nós estamos plantados em grandes vasos, e que esses vasos eles são transportados de lugares para lugares diferentes, em momentos diferentes, no nosso dia a dia. No momento você está na igreja, no outro momento você está na sua casa, no outro momento você está no seu trabalho, no outro momento você está na sociedade onde você dela participa. Você está dentro do contexto dos seus amigos, na sua vizinhança. E esta igreja que está plantada nesses mais distintos lugares, o que é que esta igreja está produzindo em termos de frutos? É triste, irmãos, quando a gente ouve pessoas dizerem assim: eu tenho um vizinho, ou eu tenho uma vizinha, que eu acho que eles devem ser muito bons crentes lá na igreja, porque aqui onde nós vivemos não demonstram ser muito bons crentes. O que isto implica dizer, irmãos? Isso implica dizer que, na verdade, não estamos trabalhando como igreja nos mais distintos lugares como Deus espera que nós trabalhemos, que sejamos pacificadores. Como seus vizinhos veem você? Vou dizer para você que eu não tenho problema com o vizinho. Às vezes a gente até tem, mas você corre. Os irmãos souberam do acidente que aconteceu lá em casa. E um vizinho meu queria, por toda a lei, que eu pedisse a alguém para que cortasse uma árvore muito grande que tinha na frente da nossa casa, sujava muito, fazia muito barulho. E eu disse para ele: meu amigo, quando eu cheguei aqui, essa árvore já estava. Se eu comprei essa casa aqui, eu olhei que essa casa, ela tinha uma sombra muito boa, porque essa árvore sombreava a minha casa. Eu não posso pedir a alguém para derrubar esta árvore, porque essa árvore está fazendo sujeira na minha casa. Ah, mas está fazendo sujeira na minha casa. Se está fazendo sujeira na sua casa, está fazendo na minha também. Não gostou daquilo que eu falei para ele? A natureza foi, irmãos, dias depois, talvez menos de 30 dias, foi lá e o vento derrubou aquela árvore. E nós continuamos a nossa vida, sem a gente se estourar um com o outro, mas às vezes a gente perde a paciência, e a igreja, onde quer que ela esteja, precisa ser uma igreja
pacificadora. E é muito fácil, irmãos, a gente se aborrecer, é muito fácil a gente criar problema uns com os outros. Mas eu sou convidado pela palavra, e você é convidado pela palavra também, a sermos pacificadores onde nós estivermos plantados. Porque o pacificador, a igreja pacificadora, irmãos, ela edifica-se através da graça, ela caminha em harmonia, pois entende que a obra do Senhor é especial para todos. A igreja de Atos dos Apóstolos estava em paz, algumas perseguições já se haviam dissipado. Quando olhamos para Atos 9, 17 a 19, o texto bíblico diz assim: então Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. E o texto vai dizer que no mesmo instante umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou, diz o texto, e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Ao analisarmos, irmãos, capítulo 9, acabamos por descobrir algumas particularidades de uma igreja atuante. Nós vemos que alguém precisava ouvir da graça. Saulo estava precisando ouvir falar, precisava que alguém desse continuidade àquilo que havia acontecido. Vimos que alguém deu suporte para isso. A família de Judas abriu as portas para receber Saulo. E vimos alguém que se dispôs para o trabalho, Ananias. Ele foi levar a palavra de paz ao coração de Saulo. A igreja pacificadora, que sou eu e é você, precisa estar preparado para ser pacificador, para levar uma palavra de esperança àqueles que ainda não a têm. A igreja de Cristo vive em paz, quando nós que fazemos parte deste corpo entendemos que Jesus precisa ser e estar no centro de todas as atenções. A igreja de Cristo vive em paz quando o homem se curva diante da grandeza de Deus, quando os crentes entendem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, irmãos, nossa paz enquanto igreja depende muitas vezes de que eu e você saiamos da zona de conforto e a gente parta, muitas vezes, para o conflito. Não é conflito armado, mas é o conflito no sentido do descanso, do trabalho, de mostrar a alguém o quanto é saudável a gente servir ao Senhor. Isso é o que estava acontecendo. Os crentes estavam meio que preocupados. Saulo tinha liberação para perseguir os cristãos, mas Deus entrou em ação. Saulo se rendeu, mas agora chegara a vez da igreja cumprir seu papel. Jesus disse para Paulo assim: levante-se, entra na cidade, e ali dirão a você o que fazer. Mas Deus também disse para Ananias, o Senhor também disse para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. A fé em Cristo, irmãos, traz grandes bênçãos, e frequentemente grandes sofrimentos também. Paulo sofria por sua fé, e Deus nos chama como igreja a este mesmo compromisso. Deus nos chama a este mesmo compromisso. A igreja de Cristo vive em paz, quando o amor é percebido em sua vivência. Eu, quando penso no momento em que Ananias ouve do Senhor a ordem para ir falar com Saulo,
É bem provável que Ananias deve ter dado uma tremida na base. É bem capaz dele ter dito assim: Senhor, mas esse camarada está perseguindo o povo, o nosso povo. O que é que eu vou fazer? Encarar esse homem? Mas Deus, em sua infinita sabedoria, vai dizer para ele assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmãos, como igreja precisamos ser pacificadores, porque às vezes a gente não sabe, mas lá do nosso lado pode ter alguém que seja um vaso escolhido, e que a gente ainda não reconheceu isso, e que esta pessoa precisa ser alcançada pela graça. Em segundo e último lugar, Ele espera de nós que sejamos uma igreja que cresça. O texto bíblico afirma que a igreja andava em paz e crescia o número daqueles que serviam ao Senhor. Um ambiente de paz, irmãos, contagia pessoas, chama ao convívio, testifica da graça pela qual fomos alcançados, promove bem-estar, reproduz a graça de Cristo, e isto faz a grande diferença para o crescimento do reino de Deus. Quando, como igreja, reproduzimos a graça de Cristo, crescemos numericamente, e quando experimentamos o tempo de paz, anunciamos que a nossa paz não é fruto apenas de uma harmonia entre pessoas, mas sim fruto da presença de Deus em nossos corações. A igreja cresce retomando a caminhada que esta igreja já trilhou no passado e que precisa voltar a trilhar. Deus nos chamou, irmãos, não nos chamou apenas para a salvação, mas nos chamou também para sermos úteis em sua seara. E o que é que temos a oferecer àquele que tem vindo ao nosso encontro? Talvez você diga assim: pastor, eu ainda não consegui me encontrar em meio a tudo isso, eu ainda não consegui descobrir quais são os meus talentos, que dom eu tenho. Procure orar, irmãos, pergunte a Deus, o que é que você pode fazer? Quando a gente aqui chega alguém novo na igreja, a gente pergunta para a pessoa assim: qual é a sua paixão? O que é que você ama fazer? Às vezes um gesto humilde, algo simples, que você ame fazer, vai ser exatamente essa ferramenta que Deus vai usar para abençoar outras vidas. Não importa o que você vai fazer, se o seu coração estiver desejoso de servir a Deus, e de usar o seu talento, usar o seu dom para abençoar outras vidas, Deus vai transformar isso em grandes bênçãos na vida da pessoa. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos prepare para neste ano, a gente ser uma igreja pacificadora, a gente ser uma igreja que possa crescer, mas que a gente possa ser também uma igreja que ande no temor do Senhor, porque diz a palavra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é essa sabedoria que nós precisamos ter, para nós alcançarmos vidas, para sermos vitoriosos enquanto servos e servas, para sermos vitoriosos enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo. Quero orar com vocês, quero agradecer a Deus pela sua vida, e quero pedir a Deus que Deus esteja te usando, como usando a mim também, onde quer que nós estivermos, quer na igreja, quer em nossa vizinhança, quer em nossa casa, quer no nosso trabalho, quer na rua, onde quer que eu e você esteja, nós sejamos bênçãos para abençoar outras pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou, para sermos bênçãos na obra dele. Vamos orar? Santo Deus, Pai eterno que estás nos céus, te louvamos, Pai de amor, por este primeiro encontro nosso do ano 2022, Senhor. Obrigado pelos teus servos, Senhor, porque escolheram estar aqui neste lugar, ó Deus. Vieram, Senhor, buscar a tua palavra, vieram, Senhor, apresentar suas vidas no teu altar, vieram te servir, vieram te seguir. Obrigado, Pai, pela tua palavra trazida ao nosso coração, que nós sejamos, Senhor, uma igreja que possa cair na graça do povo, ó Deus,
e que nós possamos de fato viver, Senhor, de acordo com a tua santa e gloriosa vontade. Papai, nós vamos agora, Senhor, participar da celebração da ceia do Senhor. Que o teu favor maior, ó Deus, que a tua graça nos alcance, ó Deus, através do compartilhamento do pão, do vinho, que as memórias, Senhor, que certamente teremos e que seremos a elas conduzidos, ó Deus, possa nos fazer um bem tão grande, Senhor, que nós possamos sair daqui deste lugar, ó Deus, com a nossa vida, Senhor, cheia da tua graça, ó Deus, que nós possamos continuar, Senhor, com alegria te servindo por onde quer que nós andarmos. Fica conosco, Senhor, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Eu quero convidar os músicos para estarem aqui à frente, quero convidar os diáconos e diaconisas que estão participando hoje na escala, o diácono irmão Carlos, sua esposa irmã Célia, irmão Heleno, sua esposa irmã Hilde, serão os que vão estar nos abençoando no trabalho. O pastor Marcos vai estar comigo ali à mesa também. Nós temos 2 hinos que foram escolhidos para nós cantarmos durante a celebração, e eu quero convidar os irmãos a participarem conosco. Você que é membro de uma outra igreja evangélica, está conosco, você está em comunhão com Deus, em comunhão com a sua igreja, você é nosso convidado a participar conosco desta celebração. É o tempo que nós vamos celebrar ao Senhor através dos 2 elementos. O pastor Marcos vai dividir comigo a celebração. Eu vou estar fazendo o primeiro elemento, o pastor Marcos depois fazer o segundo elemento da celebração. E eu quero convidar aos membros desta igreja, membros de outras igrejas que estão presentes conosco, que estão dentro daquilo que a gente acabou de trazer aos irmãos como informação, para se colocarem de pé, para que vocês possam receber os 2 elementos que irão chegar a vocês através dos nossos diáconos e diaconisas. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Cristo na noite.
Enquanto o irmão Carlos está servindo, ele e o irmão Heleno lá em cima, eu quero pedir para sentar nesse banco daqui da frente, o Felipe, o João Rafael, a Bruna e a Beatriz. Vocês vão sair de perto do pai de vocês, aí dos pais de vocês, um pouquinho, vou sentar aqui nesse primeiro banco. Meus irmãos, eu pedi para que Luiz Felipe, João Rafael, Bruna e Beatriz sentassem aqui à frente, porque eles foram batizados na última sexta-feira, na noite do dia 31. Então essa está sendo para eles a primeira experiência de participarem da celebração da ceia. E nós conversamos com eles lá sobre as ordenanças, e eles hoje estão participando da segunda delas. E ao final desta celebração, eles não vão devolver os cálices que estão com eles. Esse cálice eles vão guardar de lembrança da primeira celebração da ceia do Senhor de vocês. Tá legal? Dia 2 de janeiro de 2022 está sendo a primeira celebração que vocês dela estão participando. Tá bom? É muito importante essa data na vida de vocês. O batismo, que foi dia 31, e agora a celebração. O irmão Carlos me lembrou, se eu iria chamá-los aqui à frente, eu já tinha esquecido de fazer, se não vou fazer agora, vou fazer depois. Então, Deus abençoe a vocês, tá ok? Vocês já têm participado conosco em outros momentos, já sabem como é que a gente se comporta durante a celebração, tá ok? Queridos, vou com vocês para a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta, onde Paulo, através do verso 23, nos fala algo que temos lido todas as vezes, mas é o texto bíblico que nos conduz como igreja à celebração. E Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Esse é o tempo que Deus nos concede a cada primeiro domingo, de memorizarmos através deste ato, desta celebração, o sofrimento e a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo diz que, tendo o Senhor dado graça, ele disse: tomai, comei, e nós vamos dar graça. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e você pudesse dar graça aí, na sua oração. Fale para Deus o quanto você é grato a Ele por tudo isso que tem acontecido, quanto você é grato a Ele por este amor maior revelado a você através de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai querido, Deus de infinita misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por teu grande amor. Nós te louvamos, Senhor, por tua infinita misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, por Jesus Cristo, teu Filho, teu unigênito Pai, aquele a quem tu deste, Senhor, para que por intermédio de sua morte na cruz, pudéssemos nós alcançar vida e vida em abundância. Te agradecemos, Pai, por este momento de celebração, Senhor, do qual partilharemos agora do pão, que simboliza, Senhor, o corpo do nosso Mestre.
que foi moído, Senhor, pelos nossos pecados, ó Deus. Agradecemos-te, Senhor, pelo presente maior. Agradecemos-te, Senhor, pela vida. E nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Pegue o seu cálice, estampe-o. Tire o pão para o momento da primeira celebração. E agora sim, irmãos, todos já conseguiram? Comamos dele todos. Queridos irmãos, no texto que o nosso pastor leu, temos duas frases, ditas por Paulo e que têm significados importantíssimos. Fazer isso em memória de Cristo e até que Ele venha. As duas frases conjugadas fazem-me retroceder na história para que nós as entendamos. O que Paulo está dizendo, na verdade? Ele está dizendo que as dispensações, elas são necessárias que nós reflitamos sobre elas. A primeira dispensação é a dispensação da pureza. Estavam nus no Éden e isso não os influenciava. A primeira dispensação é a dispensação da pureza. A segunda dispensação é a dispensação da desobediência. Não comam, porque se comerem, morrerão. E isso aconteceu. Porque o homem, e ali a palavra é Adam, é o homem, a raça humana, então preferiu desobedecer. A terceira dispensação é a dispensação da autoridade flagelada pelo pecado, aonde nós estamos submetidos. Essa dispensação nos levam sempre a pensarmos que temos que orar pelas nossas autoridades, mas nós sabemos que a grande maioria estão sob a influência de Satanás. E a quarta dispensação, a última, é a dispensação da esperança. Anuncie que as três dispensações iniciais, elas foram totalmente vencidas, porque Jesus está vivo. Isso é gratificante. E agora nós temos então a dispensação da esperança. Anuncie-me, melhor dizendo, Paulo falou, anunciemos Cristo, porque Ele vai voltar. E isso está estabelecido quando João diz no capítulo 21 de Apocalipse: e viu um novo céu, e viu uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Então, irmãos, nós temos uma bela mesa, nós temos aqui o que significa o corpo de Cristo, e nós temos aqui o que significa o sangue de Cristo, sangue que nos purifica de todo o pecado. É nessa dispensação que nós estamos na dispensação da esperança, nós estamos na dispensação do aguardo de Cristo, nós estamos na dispensação de que um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós vamos estar com Jesus, irmãos. Por isso é que nós cantamos: para o céu, com Jesus irei. Para o céu, com Jesus nós iremos. Para o céu, a cruz não é uma ignomínia, a cruz é um símbolo de vitória. E o que nós estamos fazendo é dizer: obrigado, Senhor, porque no meu coração há uma esperança, no meu coração há uma crença de esperança, no meu coração há toda uma certeza que um dia
eu vou cear com o Senhor. Eu não sei se essa é a nossa última ceia na terra. Eu não sei se é a última ceia porque Jesus vai voltar. Eu só sei que a nossa esperança está nisso. Um dia eu verei a face do meu Deus. Isso é importante. Então nós podemos agora, irmãos, pegar o nosso cálice, abri-lo, saber que este cálice que contém vinho é um cálice que representa a nova aliança estabelecida por Cristo na cruz e na sua ressurreição, para que um dia nós possamos estar com Ele para todo sempre, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Bebamos. Querido Deus, aceita a alegria do nosso coração, porque o Senhor nos dá o privilégio de anunciarmos Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus que está vivo e o Jesus que é o nosso caminho para os céus. Aceita a nossa gratidão em nome de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos, irmãos, continuar adorando a Deus, louvando, cantando Adoro o Cristo vivo, enquanto nós vamos estar aguardando os nossos diáconos, diaconisas recolherem os cálices que nós deles nos utilizamos. Eu vou convidar a igreja a se colocar de pé para nós cantarmos assim ao Senhor. Adoro o Cristo vivo, presente junto a mim. Se os homens o rejeitam, eu creio mesmo assim. Eu posso a glória eterna em tudo contemplar. Jesus nas horas tristes vem me ajudar. Jesus, Jesus.
Amém. Eu sei que vive o Redentor, Jesus ressuscitou. Essa, irmãos, é a nossa maior garantia de que nós com Ele nos encontraremos no tempo da nossa partida, no dia do nosso encontro final. Mas como Ele disse que nós deveríamos celebrar até que Ele venha, que esta seja para nós a maior e melhor de todas as celebrações. E que as nossas orações sejam no sentido de que Deus nos preserve com vida, para que outras mais durante este ano nós possamos celebrar. Mas se essa não for a vontade do Senhor, que a gente tenha certeza de que nos céus, com certeza, com Ele cearemos, porque estaremos com Ele por toda a eternidade. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este tempo, por este cerimonial, ó Deus. Obrigado porque temos observado, Senhor, mensalmente em nossa igreja, a celebração da ceia do Senhor. Memorizamos, Senhor, aqui o sofrimento, a morte do nosso Senhor, mas com alegria, Senhor, nós nos rendemos a Ti, porque Ele vivo está e aguarda-nos, assim como nós aguardamos a sua volta, para resgatar-nos como igreja e levar-nos, Senhor, ao encontro do Pai. Pai eterno, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, pela vida do seu Filho, obrigado por seu amor revelado a nós através dele. Nós oramos, Senhor, no nome deste Cristo, que viveu, sofreu, morreu e vive estar contigo por todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai e a graça salvadora de Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, e a doce consolação do Espírito Santo de Deus, estejam sobre nós, presentes como igreja nesta casa, e como todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor, amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Queridos, nós estamos encerrando o nosso culto desta noite. Queremos agradecer a sua escolha em estar entre nós, a sua presença aqui nesta casa, e convidá-los a estarmos juntos em outras ocasiões. Se você está chegando a Campo Grande agora e ainda não encontrou uma igreja que você precisa abrigar-se nela, nós estaremos aqui de braços e corações abertos para recebê-los entre nós. Com orações silenciosas, irmãos, e ao som do pós-lúdio, nós estaremos nos despedindo desta noite, deste nosso encontro de adoração ao Senhor. Deus os abençoe. Eu ainda estou evitando ir lá à porta para estar despedindo a todos vocês. Estamos perto de que isso possa voltar a acontecer de forma normal, tá bom? Mas recebam o nosso abraço carinhoso, mesmo que não sendo um abraço físico, mas receba esse abraço espiritual em nome de Jesus a cada um dos irmãos.